São 19 anos do atentado do 11 de setembro que aconteceu em Nova York. Eu tenho certeza que você está aí agora na sua casa. Você lembra o que você está fazendo no dia? Você lembra o que você estava fazendo quando recebeu a notícia? Em 2020, completamos 19 anos do maior ataque terrorista da história, que calou os Estados Unidos e o mundo inteiro e foi responsável por provocar mais de 3 guerras civis que mataram mais de 500 mil pessoas. Mais conhecido como ataque de 11 de setembro, que ocorreu no ano de 2001, os organizadores do ataque seriam a organização fundamentalista islâmica Al-Qaeda. A tragédia aconteceu quando terroristas islâmicos fizeram o sequestro de 4 aviões comerciais que levavam passageiros em rota para a Califórnia. A escolha dos voos que seriam sequestrados foi premeditada, pois se tratavam de voos longos que trariam muita visibilidade ao ataque. Os aviões sequestrados colidiram intencionalmente aos alvos pré-determinados. Por volta das 8h46, um dos voos atingiu a torre norte do World Trade Center em Nova York e às 9h13, um outro avião colidiu com a torre sul. O Pentágono foi atingido às 9h37. E o 4º voo, que deveria atingir o Capitólio, sede do Congresso dos Estados Unidos, acabou por cair em uma zona rural na Pensilvânia por volta das 10h03. O 4º avião só não chegou ao destino final, pois os passageiros haviam tentado tomar o controle do avião, o que ocasionou a queda antes dos terroristas alcançarem seu objetivo. A tragédia abalou o mundo, deixando quase 3 mil mortos, sendo 19 deles sequestrados que estavam a bordo do avião. Nenhum passageiro sobreviveu. Os Estados Unidos decretou guerra imediata ao Afeganistão, invadindo o país para derrubar o Talibã, local que teria abrigado os terroristas. Nova York também passou por uma crise financeira após a bolsa precisar ser fechada por quase uma semana, considerando que com a destruição dos escritórios que se instalavam nas Torres Gêmeas, bilhões de dólares acabaram desaparecendo. Em um ano, houve a reparação do Pentágono. Foi criado ao lado do prédio um Memorial do Pentágono, que tem como objetivo homenagear as vítimas que perderam a vida nos ataques. As Torres Gêmeas foram palco para um dos atos mais assustadores da humanidade e da história dos Estados Unidos, que jamais esquecerão aquele 11 de setembro. Existe os Estados Unidos antes desse ataque e existe os Estados Unidos depois desse ataque. Muita coisa mudou, né? Kátia, você vivia nos Estados Unidos nessa época? Você estava lá, né? Eu lembro. Tava lá, tava trabalhando lá. E como que foi quando você soube? Você chegou a sentir isso? Você viu as notícias? As pessoas estavam tumultuadas? Você não estava em Nova York, obviamente. Você Não, eu estava em Miami, mas eu estava no escritório e eu trabalhava para a primeira empresa de petróleo dos Estados Unidos, que era o símbolo do poder americano, Sim. Que era o petróleo, né? E mandaram a gente para casa, esvaziaram o prédio, porque era um alvo também, né? Então foi assim, foi muito impactante, é muito triste a gente ver que ponto chega o ser humano, Sim. né? Mas por outro lado, logo que passou, uma coisa muito bonita que deu para ver como as pessoas se uniram, como o povo se uniu. Não tinha republicano, não tinha democrata, todo mundo era um, era pelo país, as rádios tocavam só música patriota, as pessoas iam comprar, mesmo sem precisar, anunciavam no rádio, olha, você não está precisando de uma coisa, mas vai lá e compra, ajuda. Então a economia, de uma maneira geral, foi pra frente, como o povo foi unido, sabe? Os Estados Unidos, ele dá um show de patriotismo, né? Uhum. Eles já eram assim antes, mas depois disso realmente foi transformador. Foi transformador. E você lembra o que você está fazendo, Marcelo? Né, Cláudio? Pedir a Deus que conforte a família desse pessoal todo, né, gente? Foi muita gente. E eu queria até fazer uma pergunta pra você, Kátia. Depois que aconteceu isso, parece que voltou mais forte depois O povo. Claro, porque dá aquela garra, né? Dá aquela vontade de sair do fundo. Não, mas foi muito legal, assim, participar. Claro que foi uma tragédia antes e depois, isso daí uma coisa sem precedentes. Mas depois é uma coisa bonita, assim, do povo sair, todo mundo unido. Dava orgulho, eu nem sou americana e dava orgulho de estar lá e ver o povo daquele jeito. Até eu quis comprar, ajudar a economia, sabe? A gente acaba, assim... Ela tá vestindo a causa. Vestindo a causa, é verdade. Ô Mari, você lembra o que você estava fazendo nesse dia? Lembro. Eu estava trabalhando e no escritório que eu trabalhava, nós tínhamos lá uma TV, que onde a gente passava alguns vídeos de treinamento, algumas coisas, né?
E aí, assim que tivemos a notícia, ficamos lá acompanhando pela televisão, né? Me lembro bem, foi uma manhã muito triste, né? Sim. E assim, eu acho que não só essa tragédia, né? Mas se a gente for pensar, toda tragédia, ela traz um aprendizado, né? E os aeroportos do mundo inteiro nunca mais foram os mesmos depois do 11 de setembro, né? Os procedimentos de segurança mudaram totalmente, né? Sim. Totalmente. E é uma coisa incrível, aí eu tive há uns 4 anos atrás no Memorial, né? E você, como a Kátia se emocionou porque ela estava lá, eu entrei e eu fiquei emocionada. Foi uma visita que eu quis ir e aí você vê as cenas, os pedaços de avião, mas o poder que este país tem de reconstrução, né? Porque é uma obra enorme, um museu enorme, né? E em tão pouco tempo ele foi reconstruído, né? Por quê? Porque as pessoas têm um foco, né? Que é o foco de mostrar, vamos mostrar aqui, fizeram isso com a gente, mas vamos mostrar que nós somos fortes, né? Sim. E foram lá e reconstruíram tudo, fizeram aquele memorial que é emocionante. Por isso que E os Estados mesmo Unidos assim, é o que é. Na parte da organização, na hora que aconteceu, nossa, em, sei lá, 15 minutos a Disney inteira estava vazia, os prédios, sabe, eles têm um poder Uma de capacidade. organização. Eu lembro que na época eu pensei, nossa, se isso fosse no Brasil, imagina. Eles são bem organizados, né? Igual o Brasil, né? Bem... Não, dá para fazer um comparativo se acontecer aqui. Se fosse no Brasil, a obra de reconstrução do memorial talvez estivesse ainda, depois de 19 anos, né? em construção. E com né? certeza com muita verba desviada. Bom,